Nicolas Schock possui o título de bacharel em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre 2009 e 2013, concluiu seu PhD na Universidade de Melbourne, na Austrália. E entre 2014 e 2018, foi pós-doutor na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Desde 2018, atua como professor doutor na Universidade de São Paulo, no Departamento de Bioquímica. Durante todo esse período, estuda vias de sinalização e reparo de danos de DNA, principalmente mediadas por uma modificação pós-traducional denominada ADP ribosilação. Tem interesse em doenças genéticas humanas causadas por mutações nesses processos, e mais recentemente, na função da ADP ribosilação no contexto da resposta celular a infecções virais. Bom dia a todos, meu nome é Clarissa. Eu sou a Evelyn. Eu sou a Júlia. Nós somos estudantes do terceiro período da Biomedicina na FRJ. E, bem, a gente gostaria de começar agradecendo ao professor Nicolas por ter disposto esse tempo. E a gente está muito feliz, enfim, de ouvir um pouco sobre outra experiência assim. Bom, eu fiz farmácia pela Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou de perto de Porto Alegre, então fiz a faculdade lá. E aí, durante a graduação, eu trabalhei como aluno de iniciação científica há 3 anos no mesmo laboratório. Então, deu tempo de aprender bastante coisa com esse grupo. E eles estudavam reparo de DNA em leveduras. E aí, quando chegou ao final da graduação, eu queria fazer pós-graduação, mas eu tinha lido tanto artigo de tantas coisas legais que as pessoas faziam lá fora, aqui no laboratório que eu estava, não dava para fazer, que eu comecei a procurar um pouco mais longe para ver se eu achava um outro lugar para fazer algumas dessas coisas que eu tinha lido nos artigos, né? E aí comecei a ir atrás de diferentes lugares, mandei e-mail para um monte de gente que trabalhava com reparo de DNA em leveduras também, alguns na Inglaterra, alguns na Austrália. E esse processo demorou um pouquinho, levou 1 ano quase, para eu encontrar um laboratório que fosse no lugar que eu queria ir e que o grupo pudesse me receber. Nesse tempo eu me formei, eu trabalhei como farmacêutico 6 meses para ver se eu gostava de trabalhar em farmácia ou não. Cheguei à conclusão que eu não queria fazer isso. Mas foi bom tirar isso do sistema também, sabe? Ter essa certeza que era a ciência que eu queria fazer mesmo. E aí eu fui para a Austrália, fiz doutorado na Austrália, em Melbourne. Fiquei lá 5 anos e meio. Depois, mesma coisa, chegou mais para o final do doutorado, comecei a pensar para onde ir, o que fazer, se voltava para o Brasil ou não, e no fim eu ainda queria fazer mais coisa, né? Queria ainda aprender mais coisas. Então aí eu, indo para congressos e tal, conheci alguns diferentes laboratórios e acabei me decidindo por ir para Inglaterra. E aí eu fui para Brighton, né, que é no sul da Inglaterra, e fiquei lá mais 4 anos e meio para fazer um pós-doc. E aí, no final do pós-doc, de novo essa decisão, né? O que a gente faz, para onde a gente vai. E aí acabamos decidindo voltar para o Brasil. Parte da decisão foi tomada pela gente, porque eu me inscrevi num concurso sem ter muita certeza se era isso que eu queria mesmo ou não, estava ainda pesquisando outras coisas. Mas fiz o concurso, acabei passando e aí, então vamos. Agora eu estou aqui em São Paulo faz 5 anos agora. As principais coisas que são importantes é a gente pensar bem para onde a gente está indo. Assim. Acho que tem a parte científica, né? Se o laboratório é legal, se você gosta das perguntas que você vai se envolver lá, mas acho que tem que pensar um pouco no lugar onde você vai morar também, se é um país, uma cidade que você vai gostar de estar, porque você vai passar lá alguns anos da sua vida, né? E para mim uma coisa importante foi que a minha agora esposa fez toda essa viagem pelo mundo junto comigo, né? Então a gente tomava essas decisões juntas, a ideia de ir para a Austrália foi dela, eu só queria ir para um lugar que falasse inglês, e aí ela falou, tem uma amiga na Austrália, então vamos para lá. Então, né, essas coisas a gente tem que pesar junto, né? Porque isso influencia muito a nossa qualidade de vida também fora do laboratório. Mostrando que muitas coisas são descobertas primeiro em levedura, né? E depois a gente descobre que funciona
talvez não exatamente do mesmo jeito, mas bem parecido, né, em humanos. E a mesma coisa com bactérias, né? Tem alguns mecanismos que são conservados desde bactéria, e às vezes a gente descreve o mecanismo primeiro em bactéria, e depois descobre como ele funciona em humanos e vê que é bem parecido. E aí muitas vezes até o nome dos genes, né, são relacionados a isso. Então, o homólogo humano da proteína RAD50, ela chama RAD50 ou RAD51 porque foi descoberta lá em levedura, quando irradiaram os bichos e isolaram 50 mutantes. A gente só queria trazer esse paralelo, assim, acho que eu não lembro de ter focado muito, faz muito tempo que eu não vejo esse artigo. A gente acabou focando mais nessa coisa histórica um pouco, né, de como as coisas foram descobertas. Eu acho que talvez teve um foco um pouco mais em vias onde a contribuição da levedura foi maior, né? Eu acho que talvez, muitas vezes pelo nome dos genes e tal, que foram descobertos em levedura primeiro, a gente acabou focando talvez em uma via ou outra um pouco mais, mas eu não lembro os detalhes. Então, a gente tem hoje em dia na clínica, né, um conjunto de moléculas que são usadas justamente para tratamento de tumores, né, principalmente câncer de mama e ovário. São baseados justamente em compreender os melhores mecanismos, né, de reparo de DNA e entender aonde existem relações que a gente chama de letalidade sintética, né, se o tumor é deficiente numa via A e você inibe a via B, uma célula normal, né? Se as duas vias são meio que redundantes, ou uma gera uma necessidade maior da outra, né? Se você inibir uma via que numa célula normal não vai ter problema, porque tem o backup, mas o tumor não tem o backup, você consegue matar o tumor dessa maneira, né? A gente tem os inibidores de PARP, né? Que são utilizados justamente com essa ideia, né? Mas existem muitas dessas interações que a gente ainda talvez não tenha descoberto, né? Acho que na época a gente escreveu esse artigo sobre leveduras porque se entendia muito mais, né, de levedura, ou dos detalhes mecanísticos em levedura do que em humanos. Acho que com o advento de CRISPR, cada vez mais os laboratórios estão estudando em humanos diretamente, né, como os mecanismos funcionam, porque a grande vantagem da levedura era justamente você poder gerar nocautes, poder estudar eles, ter um sistema genético mais limpo, né. Em humanos era muito difícil de fazer, então hoje em dia com CRISPR as pessoas estão migrando para estudar essas coisas direto em humanos, né? Porque algumas dessas relações podem ser diferentes, né? Por exemplo, leveduras não têm PARPs, então essa interação nunca teria sido encontrada em leveduras, porque não existe. Então acho que tem escopo aqui para muitas desses tipos de relações, assim, onde você inibe uma via e causa uma dependência por outra via. E aí o tumor pode ser mais sensível, né? Porque a ideia, veja, você matar um tumor não é difícil. O problema é você não matar a pessoa junto com o tumor, certo? Você achar um negócio que é citotóxico é super simples, certo? O problema é você, de alguma maneira, matar aquele tumor sem matar as células normais. Então, você precisa explorar alguma diferença entre o tumor e a célula normal, né? Muitas vezes, essas diferenças são justamente em genes de reparo de DNA, né? Ao longo do processo evolutivo que gera um tumor, ter um defeito numa via de reparo de DNA é uma vantagem evolutiva para aquele tumor, porque ele ganha heterogeneidade, né? Ele ganha variedade genética quando ele tem um defeito em reparo de DNA. Então, acho que o que está acontecendo cada vez mais é se identificar esses tipos de alterações que os tumores têm, que podem ser em reparo de quebra de fita dupla, mas pode ser em outras vias também, e aí identificar que tipo de fraqueza, né? Que tipo de problema a ausência daquela via gera, né? Que você possa explorar com algum tipo de inibidor numa enzima, né? Numa outra via. Então, cada vez mais está se fazendo agora CRISPR screens, né? São ensaios onde você faz um nocaute individual de cada gene do genoma, tudo ao mesmo tempo, né? E você trata com o seu agente X e você vê qual nocaute de qual gene gera uma deficiência, né, quando você trata com aquele composto. Cada vez mais está se encontrando esses tipos de relações. Então, por exemplo, eu sei de grupos que estão pesquisando agora inibidores da polimerase teta, polimerase PALQ, né, e é envolvida em junção de extremidades não homólogas por um mecanismo de microhomologia.
E isso gera parecido com inibidores de PARP, né? Não vou conseguir entrar nos detalhes do mecanismo aqui, mas a ideia é essa, né? Você pegar tumores que têm uma deficiência em recombinação homóloga e de alguma maneira, sensibilizar esses tumores com um composto que não vai ser tão tóxico numa célula normal, né? De maneira a você matar o tumor sem gerar tantos efeitos adversos como os inibidores, os quimioterápicos que a gente usa hoje em dia, né? Que são meio citotóxicos de uma maneira quase não específica. A gente começou a se interessar um pouco por partanatos. Deixa eu só explicar um pouco, né? É uma via de morte celular programada, né? Meio que nem a apoptose e outras vias programadas, mas o que difere ele das outras é que o partanatos depende da hiperativação dessa enzima PARP1, né? PARP1, ela sinaliza a presença de danos ao DNA, e quando tem um excesso de danos ao DNA, essa hiperativação de PARP1, de uma maneira que a gente ainda não entende muito bem o mecanismo, na verdade, leva a essa morte celular programada, que é importante em doenças neurodegenerativas, tem se mostrado importante em isquemia e perfusão, né? Então, a gente se interessou um pouco por isso, porque a gente estava estudando pacientes com uma doença genética rara, né? Com mutação numa enzima de reparo chamada XRCC1. E quando os pacientes tinham uma mutação nesse gene, eles tinham uma degeneração do cerebelo. E isso causa, então, ataxia, né? Que é um problema para eles conseguirem caminhar e controlar movimentos voluntários, que é a função do cerebelo, né? E então a gente descobriu que esses pacientes em camundongos que não têm XRCC1, o que acontece é que há essa hiperativação de PARP1, porque quando você tem uma lesão no DNA, a função principal de PARP1, primeiro é tentar reparar aquela lesão, né? Então você tem a ativação de PARP1 para sinalizar a presença do dano, e isso recruta XRCC1, que traz um monte de enzimas de reparo de DNA para reparar aquela lesão. Quando você não tem XRCC1, PARP1 continua sinalizando essa lesão, mas não vem ninguém reparar, basicamente. E com isso, essa atividade excessiva de PARP1 tentando sinalizar essa lesão, leva à morte desses neurônios nesses pacientes, nesses camundongos. Então, a gente está interessado em entender um pouquinho o que exatamente acontece, né, quando o PARP1 é hiperativado. Então, agora no laboratório a gente está usando um modelo um pouco diferente, a gente não está trabalhando com camundongos, que aliás, na época nem fui eu que fiz o trabalho com camundongos também, estava sempre mais envolvido na parte de culturas de células. Mas a ideia é tentar entender o mecanismo de como a hiperativação de PARP1 leva à morte dessas células em geral, né? Mas do ponto de vista mais básico mesmo, para entender o mecanismo. Porque tem bastante literatura sobre isso, mas a literatura é bastante conflitante, porque todo mundo concorda que precisa de PARP1 no começo e que tem morte no final, mas exatamente os passos no meio parece depender muito do tipo celular e do tipo de estímulo que você usa para hiperativar PARP1, então a gente está tentando entender um pouco melhor esses passos no meio ali, entre o começo e o fim da coisa. Então a ideia é um pouco do ponto de vista de entender biologia básica, mas né, a origem da ideia de ir atrás desse problema veio por causa dessa história que eu trabalhei no meu pós-doc, né, estudando esses pacientes. Mas né, essa via está envolvida em muitos outros processos, né? Eventualmente a gente descobriu alguma coisa em termos mecanísticos de como isso funciona, pode ter impacto sobre doença de Parkinson, Alzheimer. Não sabemos ainda, tem muitos estudos ainda a serem feitos para entender exatamente como essa via de morte contribui para essas patologias, né? Eu acho que a gente tem... Todo mundo sabe, né, que tem problemas no Brasil para se fazer ciência, certo? Esses problemas vão melhorar e depois vão piorar e depois vão melhorar de novo. Acho que o importante é você ter aquele brilho no olho pela descoberta, assim, sabe? E não perder isso. Eu acho que tem dificuldades aqui e ali, mas quando você tem um resultado legal, você tem um experimento que deu certo, você, sabe? Só eu e você sabemos
este pedacinho de conhecimento aqui no mundo, certo? Até que você conte para alguém outro, ninguém sabe disso, só você. Acho que para mim isso é um negócio muito legal. Então, sabe, não perder isso e sempre ir atrás do que vocês querem fazer, sabe? Eu acho que tem N caminhos possíveis para você continuar trabalhando com pesquisa. Você pode, de fato, continuar, né, fazer pós-graduação, pós-doc, depois ser professor, mas você pode levar o jeito de cientista de pensar para outras coisas. Você pode ser jornalista, você pode ser, sabe, trabalhar numa indústria e levar o pensamento de inovação e sabe, descoberta e conhecimento para a indústria, mudar o jeito que as coisas são feitas, pensar em jeitos melhores de como as coisas são feitas, sabe? É isso que o cientista aprende a fazer, levar os métodos científicos para o mundo, sabe? Tomar decisões baseado em dados, em conhecimento e não em, sei lá, achismo. Então, tem muitas áreas onde o que a gente aprende durante uma pós-graduação, ou mesmo no IC, a gente pode levar, né? Não existe um caminho certo ou errado, né? Acho que o importante é você manter essa curiosidade. E talvez uma outra coisa mais assim de logística, que eu vejo que alguns alunos não têm a tendência de fazer, é pensar antes para onde você quer ir, sabe? Eu acho que você esperar o dia que você receber o canudo da formatura, para daí pensar o que você vai fazer por próximo, é tarde. Você vai ficar 6 meses, 1 ano, sabe, para resolver os detalhes, as pequenas coisas. Então, você quer ir fazer pós-graduação, seja onde for, no Brasil ou fora, você tem que entrar em contato com o orientador 1 ano antes, 6 meses antes, porque as coisas demoram a acontecer, você precisa planejar, você precisa ver se consegue bolsa, como é que vai fazer. E muitas vezes a gente termina né, uma graduação ou uma pós-graduação, e aí você fica naquele desespero, porque nada acontece, mas nada acontece porque você esperou tempo demais, sabe? E aí você acaba fazendo o que você consegue naquele momento, que não é bem o que você queria fazer na verdade, é só porque você precisa de dinheiro para pagar as contas. Então, se você tem uma ideia de onde você quer chegar, você tem que planejar o que você tem que fazer para chegar lá, e tem que fazer as coisas acontecerem no prazo que você quer, sabe? Não esperar as coisas caírem do céu, porque elas não vão.